Eu acho que ela volta hoje, professor, se eu não me engano. Tá, então eu vou gravar para ela. A Fernanda daqui a pouco vai entrar também. Então, o que a gente vai estudar hoje, né? A gente vai continuar na esteira do estudo sobre o funcionamento do inconsciente. A aula passada a gente estudou sobre o sistema inconsciente, né, pessoal? Como é que ele funciona, quais são as leis que regem os seus mecanismos. E hoje a gente vai estudar mais especificamente aquilo que a gente chama de formações do inconsciente. Então, formações do inconsciente são o quê? São essas modalidades que o sistema inconsciente se utiliza para conseguir dar notícias dos seus movimentos, dos seus elementos, dos seus pensamentos, daquilo que está operando sobre nós sem que a gente saiba, né? Então, formações do inconsciente, dizendo de outra forma, são esses fenômenos que nos permitem fazer a escuta dessa outra cena, né, que está por trás da nossa vida rotineira. Então, como está o material que eu disse, que eu deixei para vocês, ele introduz a nossa aula assim, né? E até aqui a gente aprendeu o que é psicanálise, o que é metapsicologia, o que é a estrutura do narcisismo, o recalcamento e sua dinâmica, sobre o funcionamento do inconsciente, e agora vamos entender como esses materiais recalcados, como esses materiais que estão funcionando na outra cena, como é que eles podem ser acessados, como é que eles dão notícia na nossa vida consciente, né? Então, além dos sintomas neuróticos, uma das formas desse inconsciente vir à tona é os sintomas, que a gente já viu. Eles aparecem também na nossa vida rotineira, de todos nós, e geralmente passam despercebidos. Tá bom? Onde é que eles aparecem? Eles aparecem nos lapsos de linguagem, nos lapsos de escrita, lapsos de memória, sonhos, xistes, enganos, atos falhos, atos involuntários. Então, quando perguntam o que são formações do inconsciente, né? Como é que o inconsciente se mostra na vida de todos nós? Através desses fenômenos de linguagem. Vamos ver também os mecanismos de formação desses atos de linguagem. Já vimos isso, mas a gente vai rever hoje, que é condensação e deslocamento, ou metáfora e metonímia, como a gente viu na aula passada. Então, esses lapsos, esses sonhos, esses xistes, eles todos aparecem para nós a partir dessa combinatória significante, que pode ser a condensação e o deslocamento, né? Na teoria freudiana, grande parte desses estudos que a gente toma como formações do inconsciente vão aparecer num livro do Freud chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana. É um livro que eu acho que é o volume 6 da obra do Freud. Psicopatologia da Vida Cotidiana quer dizer o quê? Como esses fenômenos aparecem na rotina de todos nós. E um outro livro que ele trabalha minuciosamente essas formações do inconsciente se chama Os Xistes e sua relação com o inconsciente. E também o livro dos xistes, acho que é o volume 8, tá? Da obra do Freud. E também a interpretação dos sonhos, que é o livro carro-chefe sobre as formações do inconsciente. Além disso, vocês podem encontrar nesse livro do Lacan, chamado As Formações do Inconsciente, é um livro grande, é o seminário número 5, tá? E fala que vai além daquilo que Freud propõe. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Mas o Freud é o cara que dá as bases para a prática, para o método, para a ciência,
E Lacan é um psicanalista francês que vem propor uma nova leitura, ele vem propor uma nova conceituação, um novo remexão nesse construto forjado por Freud. Então vocês têm as formações do inconsciente, que é bom de estudar, e os textos do Freud, que é a psicopatologia da vida cotidiana, os xistes e a interpretação do sonho. Então vamos começar a ver um por um desses fenômenos. O mais comum é o ato falho. O que é o ato falho? O ato falho, pessoal, é uma ação involuntária e inconsciente, uma ação discursiva, né, involuntária e inconsciente que ocorre no cotidiano da gente. Então, atos falhos são atos de linguagem que fogem à nossa intenção, né, e denunciam o pensamento inconsciente por trás do discurso que a gente está proferindo. Então, a gente vai pensar em psicanálise que um ato falho é um discurso bem-sucedido na medida em que ele tem o sucesso de abrir uma brecha no imaginário, de abrir uma brecha nas resistências do paciente. Então, vamos pensar assim, um ato falho relacionado à memória. Então, eu vou trazer exemplos para vocês. Um ato falho relacionado à memória é, por exemplo, quando esquecemos algo que tínhamos que fazer, que era importante, e não conseguimos recuperar esse elemento. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que esqueceu alguma coisa, né? Uma coisa que a gente tinha marcado, que era importante, e a gente para, mas o que eu tinha que fazer agora? O que eu tinha que fazer ontem que eu não fiz? Isso é um ato falho, é um esquecimento. E Freud vai dizer, né, que esses esquecimentos, eles têm uma intencionalidade inconsciente. E se a gente leva isso para análise, a gente vai descobrir, ou se a gente está em análise, a gente vai descobrir e se questionar o que está por trás daquele esquecimento. O mais comum, que eu trago aqui como exemplo, é quando o paciente esquece de ir à terapia, pois estava sendo trabalhados elementos do qual ele não queria saber. Isso é muito comum, né? O nosso paciente está em análise e ele começa a se aproximar de elementos angustiantes, elementos relacionados ao recalcado primeiro, né? O Vitor me perguntou em outra aula, né, se o paciente se angustiava mais na medida em que se aproximavam dos elementos patógenos. Sim, né? Então, às vezes, o paciente começa a circular ao redor do elemento patógeno e na sessão seguinte, que ele iria ter que falar disso, né, ele esquece a sessão. Isso é muito comum, né? E aí o paciente manda uma mensagem para nós, depois que passou o tempo da sessão: nossa, doutor, esqueci a sessão de hoje, eu nunca esqueço. Eu estava aqui assistindo TV. E a gente vê, né? A gente sabe que na sessão anterior o paciente... A gente sabe que na sessão anterior o paciente mexeu com coisas inflamáveis, tá? Outro exemplo de lapso, de ato falho, são os lapsos na fala. Então, o que é um lapso na fala? É quando a gente está dizendo algo, estou conversando aqui com vocês, e de repente sai uma palavra, sai uma neoformação linguística que me surpreende e surpreende os outros, e que não tem a ver com o que eu estava querendo dizer. Mas tem a ver com o que inconscientemente eu estava recalcando. Tem um exemplo, que é um exemplo que saiu, né, um tempo atrás, numa sessão jurídica, né? Então, vamos dizer assim, nós temos um jurista que
que tem que abrir uma sessão, tem que abrir um trabalho no fórum, né? Mas ele está muito cansado e ele está louco para ir para casa porque ele quer jantar com a sua mulher, com o seu filho está de aniversário, e ele tem que coordenar mais uma sessão. E aí ele diz assim, bom, antes de começar a sessão ele diz, declaro a sessão encerrada, ou declaro o fim da sessão. Ao invés de dizer, declaro a sessão aberta, ele diz, declaro a sessão encerrada. É um lapso da fala, né, que mostra o inconsciente, o desejo inconsciente desse jurista de terminar aquele trabalho e ir para casa. Um lapso de fala. O xiste, ou dito espirituoso, como Freud nos propõe, é mais um dos exemplos de ato falho que tem a ver quando uma pessoa involuntariamente fala algo numa reunião de pessoas que produz uma risada, que produz um gracejo, que produz um efeito de comicidade. Então, às vezes, a gente está conversando e, de repente, a gente fala algo sem pensar muito bem e aquilo é engraçado. E a gente se dá conta de que a gente fez um xiste, né? Então, o xiste não é voluntário, ele é involuntário. Então, é como se nós estivéssemos conversando sobre uma situação que, de alguma maneira, mexe com os nossos desejos, com as nossas angústias, e, de repente, alguém faz faz um comentário com uma genialidade inconsciente, e aquilo meio que liberta um prazer, porque toca em algo que ninguém estava falando, e a gente ri, né? A gente tem uma sensação de isso é um xiste, né? É de forma espontânea, acontece sem a gente querer, e provoca riso nas pessoas. Provoca riso porque libera uma tensão que está sufocando uma parte da libido, né? Por causa de uma censura, ou porque a situação social nos diz que a gente não pode rir, né? Então, às vezes, a gente faz um xiste e ri. Temos um exemplo do Freud, que a gente vai ver depois, que é um exemplo muito estudado, chamado o caso do familionário. Então, depois a gente vai estudar esse xiste que Freud usa para mostrar para nós como funciona as formações do inconsciente. Um ato aparentemente inocente, como bater o carro pessoal, esquecer de botar gasolina, esquecer as chaves do carro, também pode ser um ato falho. Então, quando a gente está em análise, a gente começa a se dar conta que um tropeço, bater o dedo na porta, ter um contratempo, chegar atrasado, são sinais de que algo do inconsciente está presente. Então, aqui tem um outro exemplo, né, retirado da clínica, para a gente entender um outro tipo de ato aparentemente inocente. Então, uma paciente está muito ambivalente, angustiada em relação ao encontro que vai ter com um possível namorado. A menina lá marcou o encontro no Tinder, né? Tá preocupada, assim, né? Se vai dar certo, se ela vai sofrer de novo o que já sofreu com outras pessoas, se ela vai se entregar e depois perder a sua identidade, né? Ela tá lá angustiada com isso. E na hora de ir ao encontro, o que pode acontecer, né? Ela pode bater o carro, ou ela pode ficar sem gasolina, ou ela pode esquecer as chaves do carro, né? Indiretamente, esse ato, né, esse acting, ele resolve o conflito, entende? Então ela não precisa se haver com o conflito de conhecer uma nova pessoa e passar por possíveis angústias que ela, de repente, carrega lá nas suas experiências traumáticas. Um ato falho que não é desprovido de valor. Nos sonhos também aparecem esses mecanismos, né? Nos sonhos é a mesma forma, né? Os sonhos funcionam a partir dos mesmos mecanismos dos atos falhos. Os sonhos, a gente vai estudar na próxima aula, mas a gente já conversa um pouquinho. Os sonhos também é uma maneira
de resolver disfarçadamente uma conflitiva inconsciente, né? Que na medida em que a gente adormece, a gente afrouxa os sistemas egóicos de censura e esse conflito consegue encontrar maneiras de se escrever, né? De se demonstrar para nós. O sonho é composto por dois conteúdos. O sonho é composto pelo conteúdo latente e pelo conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto, né, pessoal, é o conteúdo que a gente conta, é o conteúdo que a gente lembra, é o conteúdo que a gente escreve, é o conteúdo que a gente recorda depois que acorda. Então, o conteúdo manifesto é a narrativa que a gente consegue lembrar e contar para alguém. E o conteúdo latente é justamente o pensamento, ou os pensamentos, ou as correntes significantes que estão por trás da formação do sonho e que formam o sonho. Então, o sonho é formado de duas camadas: o conteúdo manifesto, aquele que chega à nossa consciência, e o conteúdo latente, que é aquele que forma o sonho, aquele que está por trás do sonho. Exemplos. Eu tenho exemplos aqui retirados de uma paciente que eu atendi. E vocês vão entender como o sonho, se a gente está familiarizado com o caso, o como é fácil de interpretar. Então, assim, eu tenho uma paciente que tem 2 filhos e um marido, né? E ela não está feliz porque, por causa desses filhos, ela deixou a sua profissão de lado, deixou a cidade que gostava, ela gostaria de ir para outro estado, conhecer pessoas novas, ir atrás da sua carreira, mas ela, na sessão de análise, diz que não pode, né? Porque tem as crianças, tem meu marido, e ela fica, então, com uma sensação de estar imobilizada por causa desses filhos e desse marido, né? Então, ela sonha o quê? Como é que vem o sonho dela? Ela diz assim: olha, essa noite eu sonhei que eu estava imobilizada, né? O significante, né? Imobilizada. Então, eu sonhei que estava imobilizada e não conseguia andar porque existiam 3 grandes tumores grudados ao meu corpo, né? Então, esse é o sonho, né? Ouvindo esse sonho sem a introdução, a gente não entende, né? O que é. Mas a gente familiarizado com a conflitiva do paciente, o paciente conta isso para nós e a gente já sabe, né, que na verdade esse sonho está representando o quanto essa mulher se sente aprisionada por esses 3 personagens da sua vida familiar. E aí a gente diz assim: 3 grandes tumores, né? Quanto pesa? Quanto pesa um tumor desses aí, mais ou menos? Aí ela diz assim: deve pesar uns 40 quilos. O peso mais ou menos dos meus filhos, né? Olha, olha a sutileza, né? A própria paciente, com essa pergunta que eu faço, eu não preciso dizer para ela, né? Mas com a pergunta ela já saca, né? Que esses tumores, que têm um peso aproximadamente o mesmo dos seus filhos, né? Ela diz: esses tumores são meus 2 filhos e meu marido. Ou um outro caso, né? Nós temos um marido de uma moça, né? Estou atendendo então o marido, quer voltar para a sua cidade natal, quer abrir uma empresa na sua cidade natal, mas a sua esposa está bem fixada em Caxias, né? Então vieram de outra cidade, a sua esposa tá indo bem profissionalmente, indo no hospital, e o cara quer abrir uma empresa na cidade de onde ele veio, né? Vamos imaginar uma cidade ali,
Santa Maria, né? O cara quer voltar para Santa Maria, mas a esposa está bem fixada. E ele vai sonhar seguidamente com o velório da esposa. O cara começa a sonhar com o velório da esposa e se preocupa, nossa, será que a minha esposa vai morrer? Será que isso é um presságio? E vocês sabem que não, né? Vocês sabem que é uma realização de desejo. Né? Ou seja, se a esposa morrer, ele está liberado, digamos assim, para ir para Santa Maria e abrir a sua cervejaria. Então, sonhos resolvem conflitos. Resolvem conflitos. Existem as formações sintomáticas, que a gente já viu, a neurose histérica, a neurose de angústia, a neurose obsessiva, que funcionam no mesmo mecanismo dessas dinâmicas de linguagem que são as psicopatologias da vida cotidiana. Então a gente vai entendendo, pessoal, que esses elementos que a gente chama de formações do inconsciente também devem ser compreendidos como formações de compromisso. É quando a instância psíquica autoriza que aquilo chegue à consciência sem que provoque danos. Então, o que é a formação de compromisso, né? Eu não tenho como ir para Santa Maria, né, e deixar minha esposa aqui. Apesar de eu querer, eu não tenho como. E no sonho, pode aparecer de forma enigmática, disfarçada, que ela vai morrer, né? que ela faleceu, que ela está no velório. Né? Então, eu sonho com isso e, de alguma maneira disfarçada, aparece aí o meu desejo de abandoná-la e de abandonar os meus filhos e eu voltar para a minha cidade natal. Aqui a gente tem uma conceituação desses vocabulários. Vocês podem me acompanhar. Então, ato falho, ação involuntária e inconsciente que ocorre no cotidiano. Esquecimentos e atos dotados de sentido, né? Podemos pensar como um discurso bem-sucedido, como eu falava para vocês. Os xistes, que são ditos humorísticos e sagazes, gracejo, humor que se manifesta por palavras espirituosas, tornando possível a satisfação de uma pulsão. Na época em que a Dilma estava para sofrer o impeachment, acho que vocês lembram disso, acho que era um relator desse processo, ele vai passar a palavra para Dilma, né? Ele diz assim, vamos ouvir agora a ex-presidenta Dilma. Ela não tinha, né? Estava longe ainda de ser ex-presidenta. Mas o cara, né, e aquele grupo de pessoas estavam tão desejantes de que ela saísse da presidência, que ele faz esse xiste, né? E aí todo mundo ri. E aí todo mundo acha graça. Por quê? Porque foi falado algo que o pessoal ainda não podia gritar, ainda não podia falar. Então isso é um xiste, né? Os lapsos, que são erros ou enganos involuntários, interrupção casual que revela um desejo inconsciente. E as parataxias são divergências da fala ou da escrita. Então, o inconsciente também pode aparecer na escrita. Olha, isso é interessante, porque às vezes a gente faz supervisão de caso, a partir da escrita do analista, e essa escrita do analista sobre determinado paciente pode apresentar, isso é bem comum, erros gramaticais, equívocos nas palavras, que demonstram o que o analista pescou do inconsciente do paciente, mas que não conseguiu ter consciência. Então, às vezes, a gente vai fazer supervisão e a gente diz assim para o nosso supervisionando, né? Me manda por WhatsApp, antes de tu vir para o meu consultório, um relato assim sobre a sessão do paciente, sobre o caso clínico,
E nessa escrita a gente vai encontrar já parapraxias, né? Equívocos nas letras, no jogo de letras, e também nos ajudam a elucidar o inconsciente do paciente. Às vezes, mensagem do paciente por WhatsApp, a gente encontra, né? A gente encontra notícias também desses erros, tá? Bom, até aqui, alguém não entendeu alguma coisa? Como é que tá? Como é que tá para vocês? Acho que todo mundo já está mais ou menos familiarizado com isso. Sim, bem tranquilo até agora, até o momento. Então, isso são formações do inconsciente. Isso funciona pelos mecanismos conhecidos como condensação e deslocamento. E agora a gente vai ver com um exemplo bem direitinho como funciona a condensação e deslocamento mais uma vez. Eu tenho um exemplo aqui que eu botei para nós. Então, condensação, né? Consiste numa operação pelo qual muitas imagens, representações e pensamentos são fundidos num único elemento. Vimos isso semana passada. Por exemplo, num sonho, uma vela pode representar associativamente a muitas conflitivas da vida do sujeito. Lembrem que isso é condensação. Então, condensação é uma sobreposição, uma fusão de pensamentos inconscientes numa representação, numa frase, numa cena, num objeto. E aqui nós temos um exemplo para a gente estudar. Um exemplo clínico, né? Um homem vem ao consultório e ele sonha com frequência com a cor vermelha. Então nós temos o significante vermelho. O Vitor outro dia falava da cor amarela, né, Vitor? Hoje nós vamos ver a cor vermelha, né? Então nós temos aqui o significante, lendo o que a gente estudou. O significante é a cor vermelho. Bom, aí eu sonho com a cor vermelha todo dia. Toda noite. Aí, então vamos fazer assim, né? Associa livremente, como vocês sabem já que é a técnica psicanalítica, né? Associa livremente o que te vem à cabeça com essa cor, com essa palavra, vermelho. Aí o paciente vai fazer associações, né? Então a primeira associação é sangue, representa sangue de um acidente traumático da infância e que retorna no sonho. Sangue de um acidente traumático. Cor vermelha. Mas o quê? Um amor frustrado. Um amor frustrado. Mais o quê? A cor do time preferido do avô que acabou de falecer. Cor do time do Inter. Então, o avô acabou de falecer e a cor vermelha lembra o time do avô. Pode lembrar também dos tomates que ele tinha que comer na infância para agradar a mãe, a tia, né? Mas que não gostava. Os tomates. O gosto ruim dos tomates. Tá? Então aqui fica claro para vocês o que é condensação. Então a palavra, o significante vermelho, condensa uma série de significações. A gente pode escrever assim, né? Deixa eu apagar isso aqui. A gente pode escrever em algoritmos, em formulações lacanianas. A gente pode escrever que vermelho é igual ao significante 1 sobre significado 1, significado 2, significado 3, significado 4. Então, isso aqui é um algoritmo, né? Para a gente entender a condensação. Um significante condensando vários significados. Todo xiste traz esses funcionamentos verbais. E o deslocamento, né? Deslocamento é um pouco diferente. Processo pelo qual uma energia psíquica, então uma libido, um afeto, pode deslizar de uma representação inconsciente para outra, a qual estava ligada por vínculo associativo. Então, deslocamento diz do deslocamento da cadeia associativa,
né? Uma coisa que chama outra, que chama outra, que chama outra. Não é condensação de vários significados, né? É o deslocamento de representações. Por exemplo, então aqui diz assim, né? É uma carga afetiva de uma representação que vai recair sobre um objeto secundário aparentemente insignificante. Então uma pessoa vem para a consulta, um paciente vem para a consulta, muito obcecado por um chapéu preto. O chapéu preto que viu, e aí já está mais ou menos dentro da série que eu vinha trazendo para vocês do meu paciente, né? Um paciente vem muito obcecado com um chapéu preto. E aí, nós temos aqui, vamos botar aqui chapéu preto, né? Chapéu preto. Esse é o significante primeiro. Chapéu preto. E aí o analista, né, pergunta. Porque o paciente diz, não consigo tirar aquele chapéu preto que eu vi na vitrine, na minha cabeça, eu sonho com ele, eu penso nele o tempo todo, mas que bobagem, né, Bernardo? Sim, é bobagem. Mas deve ter um porquê. Esse chapéu preto está te atazanando as ideias. Então, o que esse chapéu preto te traz à mente, né? Então, o chapéu preto, ele vai dizer assim, é um chapéu, faz a primeira associação, é um chapéu que se usa em velório. Segundo significante que ele gruda aí. É um chapéu que se usa em velório? E o que velório te remete, né? Velório remete à morte do marido. Morte do marido? Sim. Mas o que pode querer dizer a morte do marido? Né? Se meu marido morresse, eu poderia ficar com o meu amante. Então aqui a gente tem o deslocamento da libido, né, de um significante para o outro. Então qual é que é o pensamento recalcado, né? Se meu marido morrer, eu posso ficar com o meu amante. Mas isso está recalcado. Então o paciente, ele fica obcecado com um chapéu preto. Chapéu preto te remete ao quê? A velório. Velório remete ao quê? Morte do marido remete ao quê? Ficar com o meu amante. Um desejo inconsciente. A gente vai escrever, diferente da condensação, que é a metáfora, a gente vai escrever o deslocamento assim. A gente vai escrever o S1, o significante chapéu preto, né? Ele vai deslizando de um significado para outro. Tá, pessoal? Então, deslocamento, associação, metáfora, condensação. Então, qual é que é a cadeia associativa, né? Chapéu preto, velório, morte do marido, desejo de ficar com o amante. Quando eu estava organizando Sinclarency. Professor, me tira uma dúvida. Então, na verdade, esse desejo de ficar com o amante está lá no meu inconsciente. A pessoa ainda não... A gente, vamos supor, eu tô lá atendendo o meu cliente, eu vou indagando ele até a gente chegar nesse desejo de ficar com o amante que está lá no meu inconsciente, isso? Isso. Então, na verdade, eu começo falando, o cara vai começar a falar do chapéu preto e eu vou questionando ele, e ele vai indo até, não necessariamente em uma sessão. A gente vai descobrir isso, né? Não. Isso não, vai demora, em tempo, né? Aqui o que eu tô trazendo para vocês são recortes brutos, bem resumidos, para a gente entender o mecanismo, né? Uhum. Mas o mecanismo é esse, né? Dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos, é esse. Então, o chapéu preto, né? Para a gente pensar de uma forma mais ampla, seria o sintoma. Como é que o sintoma vem? O sintoma é essa coisa que toma conta de mim e que eu não sei porquê, mas não consigo dar conta disso. O chapéu preto é o significante, né?
E aí, a gente vai pedir para o paciente associar livremente as ideias que lhe vêm na cabeça, e essas associações vão nos levar até o núcleo, o material recalcado, por ser um desejo que não está de acordo com os imperativos egóicos e superegóicos. E na medida, né, que o paciente consegue dizer, eu detesto dizer isso, mas se ele morresse, eu seria feliz. O paciente consegue dizer isso, o que isso acontece, né? Isso libera ele da obsessão pelo chapéu. Porque ele pôde colocar em palavras algo que ele não podia nem aceitar para si próprio. Tá? Então isso libera, isso desmonta o sintoma. Outro dia, ano passado, né, eu estava dando essa aula e eu fui passar a chamada, né, para os alunos, a lista de chamada. Aí eu falei assim, pessoal, vocês já assinaram a lista de espera? Eu ia dizer lista de chamada. E eu digo lista de espera. Aí eu fui para casa e pensei, né? Fiz esse exercício, que eu acho que vocês devem fazer também. Porque eu falei a palavra espera ao invés de chamada. Aí eu comecei a entender o que a palavra espera revelava das minhas questões. Eu descobri o quê? Eu comecei a pensar, lista de espera. Me lembrei, sala de espera, esperando os alunos, espera no hospital. Lembrei do meu aborrecimento em esperar os alunos para a aula, e o meu aborrecimento em ficar na sala de espera do hospital, na lista de espera do hospital, com um familiar adoecido. Pensei, lista de espera. Chateação que uma paciente, então, no dia anterior, eu tinha encaminhado uma paciente para uma psiquiatra, que eu tenho em alta conta, e essa psiquiatra deixou a minha paciente numa lista de espera. Fiquei chateado, não tinha manifestado isso. Lista de espera também me fez pensar em um transtorno que eu estava tendo com um pintor, né, que estava pintando a sala de espera do meu consultório e que estava demorando para arrumar. Esperando os alunos me fez pensar também na pressa que eu estava tendo para vencer o conteúdo do ano, né? E também me fez pensar de novo que eu estava angustiado frente à perda, à morte de um familiar no hospital, à espera desse acontecimento. Então, eu fiz essa análise e eu percebi o conjunto de pensamentos inconscientes que estava me atormentando e que apareceu através desse ato falho, né? Então a palavra chamada saiu da cena e veio a palavra espera, revelando o aglomerado de significantes recalcados. Esse é um exemplo do quê? Né? De condensação ou metáfora. Quer dizer que essa representação que aparece, no caso, espera, representa um pensamento que não está sendo expresso. Né? É uma pulsão, portanto, né? Uma pulsão buscando satisfação. Então, o acesso ao inconsciente se dá através dessas palavras que carregam múltiplas significações. São palavras, volto a dizer, que representam coisas, pensamentos, sentimentos específicos para cada pessoa de forma singular. Né? Por isso que a gente diz que não existe representação e nem interpretação universal. Não é possível a gente dizer isso representa tal coisa se a gente não está familiarizado com o inconsciente daquele paciente. Então vamos dizer que a Brenda me diga assim, Bernardo, hoje eu acordei e eu sonhei que eu estava cavalgando em cima das nuvens de algodão. O que isso quer dizer? Eu vou dizer, não sei, porque eu não tenho como saber. Né? Eu só vou conseguir saber o que representa isso depois que a Brenda me falar livremente sobre as suas questões, as suas angústias, os seus conflitos.
tá? Porque não tem representação universal. O xiste, por exemplo, né, é uma maneira de dizer coisas que a civilização, que a educação proíbe, por isso que produz alívio. Por isso, eu acho interessante, por isso que a gente diz que a escuta psicanalítica, a técnica, o método psicanalítico, é mais uma leitura do que uma escuta. Né? A gente fala escuta porque é convencionado chamar escuta. Mas a gente faz, é uma leitura da escrita inconsciente que o paciente traz na sessão. Então, para introduzir vocês na técnica, o que a gente escuta enquanto um paciente fala? A gente escuta esse jogo de palavras, esse jogo de letras, essa cadeia discursiva. A gente não escuta tanto o significado, o que o paciente conta da sua história, né? Isso fica num segundo plano. O que a gente escuta, né, pessoal, a gente escuta o paciente como se a gente estivesse lendo o texto do paciente. A gente escuta lendo as palavras, as expressões, as letras do discurso do paciente, tá? Então, quando eu estou escutando a Brenda no divã, eu não estou escutando tanto a conflitiva, as queixas, né? Eu estou escutando as palavras, as nuances, os intervalos, as acentuações, as condensações, os deslocamentos que ela vai trazendo na associação livre dela. Tá? Isso é muito interessante, né? Para a gente também discernir psicologia de psicanálise. Né? Psicanálise não trabalha com o consciente, né? Ela trabalha com o inconsciente que aparece aonde, né? Onde é que aparece o inconsciente? No discurso, na fala. Até ali tudo certo? Tudo certo. Então agora nós vamos a um texto apresentado por Freud no livro Psicopatologias da Vida Cotidiana, para a gente entender direitinho do que se trata essa escuta da letra, a escuta do significante, que é a técnica psicanalítica, né? Então, Freud vai falar de um caso que a gente conhece como o caso Signorelli. Signorelli é um caso em que a gente vai estudar, que ele apresenta para nós, sobre uma formação de inconsciente que se apresenta como esquecimento de nomes próprios. Então, esquecimento de nome próprio é muito comum e muito interessante para a gente estudar as formações do inconsciente, né? Então, o Freud estava viajando de trem, tinha um estranho aí na cabine, né, do trem, e eles começam a conversar sobre as viagens que fizeram, começam a conversar sobre museus, né, que o Freud gostava muito de visitar, e de repente eles estão falando sobre um quadro. Esse quadro é uma pintura de um autor, de um pintor chamado Signorelli. É uma pintura de um autor chamado Signorelli. Vou escrever aqui. Signorelli. E Freud, esse quadro se chama As Quatro Últimas Coisas: Morte, Juízo, Inferno e Céu. E o Freud quer se referir a esse quadro e, de repente, não lembra o nome do pintor, Signorelli. Não lembra o nome Signorelli. E aí, o que a gente faz quando a gente tem um esquecimento, né? Tanto na nossa autoanálise como na análise dos nossos pacientes. Bom, se tu não lembra esse nome, me fala os substitutos que vêm à tua mente, né? Tu não consegue recuperar o nome, mas então tu vai falar os nomes que te vêm à cabeça, porque eles vão trazer algum laço associativo com o nome recalcado. Então o Freud começa a falar
nomes que lembrariam isso que ficou recalcado, e vem na cabeça o Botticelli, né? Botticelli e o Boltráfio. Então esse aqui está recalcado, né? E vem na cabeça dele Botticelli e Boltráfio. Vocês veem que o L sai do recalcamento, mas o senhor L não sai do recalcamento, fica recalcado. E aí ele começa a pensar, tá, mas por que na minha cabeça vem Botticelli e Boltráfio? E aí ele pensa assim, bom, antes, nessa conversa, que ele tem esse esquecimento, eles estavam falando sobre Bósnia e Herzegovina. Herzegovina tem o Herzegovina. E Herr, em alemão, é senhor. Né? Então eles estavam falando de Bósnia e Herzegovina, estavam falando sobre a guerra, sobre a morte e sobre a impotência sexual que Freud estava sentindo naquela época. Né? Freud tinha uns 40 e poucos anos e não estava mais conseguindo transar com a Marta, a sua esposa. Aí ele associa também com uma paciente, eles estavam falando de uma paciente que se matou porque estava com uma doença sexual, enquanto ele estava em Trafoi. Então, Boltrafoi. Aqui apareceu o Trafoi também condensado no Boltrafoi, no Boltráfio, né? Um triste acontecimento, e um paciente também dessa época estava dizendo para ele que se o homem perde a ereção, a potência sexual, não vale mais a pena viver. Então Freud estava se deparando ali com a morte, a velhice, a impotência sexual, a perda de um paciente, tá? Haviam elementos que estavam sendo recalcados. Senhor, né? Senhor de Signorelli, é Herr. O Herr está no Bósnia e Herzegovina. Em italiano, remete ao senhor da morte, a impotência frente à morte. Então, Freud recalcou o quê, né? Freud recalcou o senhor. A morte, a limitação, a velhice, a finitude. Então, ele recalca o Signorelli, e não consegue mais lembrar o nome do autor. Então, qual é os pensamentos recalcados que estão por trás do esquecimento? Morte e sexualidade, que puderam ser recuperados a partir das associações que ele fez. Aí Lacan propõe uma outra leitura, mais uma leitura, destrinchando a palavra Signorelli em sig, ignore, L. Lacan divide a palavra em 3 e vai dizer, o que diz sig, ignore, L? Sig era como o Freud era chamado, né? Freud era chamado de Sig, era um apelido dele. Então aqui é o Freud, é o eu, né? Sigmund, eu. Ignore é ignora, em alemão, né? E L é Deus. Nessa época, Freud estava sendo muito atacado por se apresentar como ateu, né, na medida em que ele desenvolveu uma teoria sobre o que é Deus, né, em termos de fenômeno psíquico, né? Então ele estava também às vias, né, de se haver com esse eu ignoro Deus. Então vocês veem tudo que está por trás de um simples esquecimento de um nome. Isso aqui é o que a gente faz numa sessão de psicanálise. Claro que não é toda sessão assim, né? Mas é isso que a gente busca enquanto escuta um paciente. Agora tem um outro exemplo que fala sobre o xiste, que é o conhecido caso do familionário. Familionário é retirado de um texto de um poeta, de um pensador chamado Heine, que Freud gostava muito de ler, e ele apresenta esse caso no livro dos xistes. Então, Freud gostava muito de ler,
ele retira esse exemplo da escrita do Rai. Então, como é que é o caso do familionário? Vou botar aqui, familionário. É um xiste, né? Familionário. É a história de um agente de loteria, um homem pobre, que se orgulha muito porque ele é amigo do barão, um homem rico, milionário, e diz assim ao seu amigo, sem querer, né? Tão certo como Deus há de me prover todas as coisas boas, doutor, sentei-me ao lado de Solomon Rothschild e ele me tratou como um seu igual, bastante familionariamente. Então, ao invés do cara dizer, ele me tratou bastante familiarmente, ele diz familionariamente. O que é isso, né? Isso é uma condensação. Isso faz com que apareça o inconsciente do agente de loteria. Ele ia dizer assim, a intenção seria, ele me tratou como um igual, muito familiarmente, isto é, na medida em que isso é possível a um milionário. O pobre homem, defrontado com tão grande riqueza, sofre-se amargura, se sente inferior e gostaria de ser rico igual. Então a gente tem o quê? Uma fusão, né? A gente tem uma fusão. Ele funde familiar com milionário. Isso é uma formação do inconsciente. Ele funde familiar com milionário. O que acontece aqui? Se introduz a partícula on. Familiar, milionário, familionário. Ele faz uma fusão, faz um engavetamento significante, né? Onde, sem querer, demonstra o quanto ele gostaria de ser um milionário, igual ao barão de Rothschild. Então, isso é uma ideia do que a gente escuta no discurso dos pacientes. O inconsciente, portanto, o inconsciente que a gente trabalha, ele se apresenta nessas descontinuidades da fala, nos esquecimentos, nos enganos. Escutamos, então, né, colegas, as lacunas do discurso. E o inconsciente, ele vai se mostrar sempre como uma surpresa para nós que escutamos alguém e também para aquele que fala. O inconsciente não é uma coisa que eu vou buscar, né? Que eu vou buscar e encontrei. Não é. É uma coisa que acontece fora do esperado. É uma surpresa, é um susto, né? Que nos surpreende, que nos atravessa, que avança além da nossa intenção. Eu tenho aqui uns exemplos também de pacientes meus para trazer para vocês e enriquecer um pouco mais esse assunto. Vamos ver aqui as formações do inconsciente. Sim, Joyce. Então, o inconsciente, ele sempre vai vir representado por algo? Tipo uma cor, um objeto, ou num sonho? Ele nunca vai ser específico, ele vai ser sempre representado por algo. Sim, ele nunca vem tal como é, ele vem sempre disfarçado, né? Ele vem sempre disfarçado, mascarado, transformado, distorcido. Tá? Então aqui eu vou trazer uma série de exemplos. Eu tenho um caderninho, né, que eu deixo no consultório, que eu vou registrando as formações do inconsciente dos meus pacientes para estudar com meus alunos. Tá? Então aqui eu vou falar para vocês alguns sonhos e alguns lapsos para vocês entenderem. Eu tenho um paciente pensando em encerrar um caso com o amante e investir de novo no casamento, né? Então esse paciente diz assim, eu não quero mais a amante, eu vou voltar com a minha mulher e vamos fazer a vida dar certo. E aí ele tem esse sonho. Estava de carro com a minha esposa, dirigindo, passando lá pela rua X, né? Sabe qual é?
Não, que rua é? É aquela que vai voltar a ser dupla. Esse é o sonho. Olha, estava dirigindo com a minha esposa na rua X. Sabe qual é? Não. É aquela que Bernardo vai voltar a ser dupla. Ali está mostrando o quê? Né? O interesse dele em voltar a fazer uma dupla com a sua mulher. Outro sonho desse paciente. Sonhei que estava em casa e descobri que minha casa tinha uma churrasqueira. Eu tenho uma churrasqueira elétrica e descobri que eu tinha uma em casa e pensei... não, ele sonhou que ele foi comprar uma churrasqueira elétrica, né? E ele pensou assim, poxa, por que eu vou comprar uma churrasqueira elétrica se eu tenho uma churrasqueira em casa? Né? É o sonho dele, né? Por que eu vou comprar uma churrasqueira elétrica se tem uma boa em casa? Então isso está mostrando o quê? Está mostrando o quanto esse paciente está trabalhando inconscientemente, né? Essa vontade de se desligar da amante e voltar com a esposa. Deixa eu ver outros aqui. Um rapaz me diz, tudo que eu tenho é o coração do meu pai. Esse é um exemplo de homofonia. Tudo que eu tenho é o coração do meu pai. Ele está falando do Corsa, né? Carro. Mas a fala vem coração do meu pai. Então, tudo que eu tenho, Bernardo, é o coração do meu pai. É o quê? Coração do meu pai. Então a gente pontua, o coração do teu pai. A gente pontua isso e o paciente escuta e pensa, o coração do meu pai, tu quis dizer o quê? E aí a gente faz essa pontuação e o paciente vai poder falar a partir daí toda a tua dificuldade de identificação com a figura paterna, né? O paciente está falando do Corsa, mas quando ele fala coração, a gente escuta coração. E a gente pontua isso, coração, e aí o paciente discorre sobre a sua conflitiva com o pai. Uma paciente está muito angustiada na sessão e não sabe por quê. Aí ela me diz assim, sabe que o ser humano, ela quer falar que o ser humano, para se desenvolver, né, precisa passar pelo choque dialético. O ser humano tem que passar pelo choque dialético. Só que ao invés de falar choque dialético, ela fala cheque dialético. Então, ela fala cheque dialético, e eu devolvo, né, cheque, aí ela consegue falar, mas sabe que eu acho que eu tô angustiada porque eu tô com o meu cheque especial no negativo e ninguém está me ajudando, a minha família não me empresta dinheiro, né? Então ela estava lidando com uma angústia inominada a respeito do desamparo econômico, e ela vai falar choque dialético e fala cheque. Isso é ali que a gente entra, né? Ou a polissemia do significante. O que é a polissemia? É quando uma palavra, uma expressão, pode abrir para várias significações possíveis. Então uma moça me diz assim, está me falando da história dela, da família dela, e eu pergunto, mas e como é que era teu pai? Meu pai, doutor, falava pouco. Não falava muito comigo. Meu pai era um homem de pouca palavra. Vocês escutam isso? O que vocês escutam, né? Meu pai não falava comigo, falava pouco. Era um homem de pouca palavra. Olha, a paciente está falando o quê? Que o pai falava pouco, né? Que o pai não era de se comunicar muito. Mas pouca palavra é uma polissemia. Por quê? Porque pode dizer outra coisa, né? Pouca palavra pode dizer o quê? Pode dizer uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que não honra com a sua palavra, que não honra com o seu compromisso, né? Aquela pessoa de pouca palavra. Então o paciente quer dizer uma coisa, né, e diz outra. E nessa outra coisa que a gente consegue fazer a escuta do inconsciente e trabalhar com o paciente aquele pai, né, de pouca palavra.
Agora, olha esse aqui também, esse aqui é legal, né? Esse aqui é legal. Esse aqui é um paciente, ele é homossexual, e ele não quer dizer para a mãe dele que ele está namorando um rapaz, né? Porque ele quer preservar o seu narcisismo, né, ao olhar da mãe. E aí ele vai dormir na casa desse namorado, e quando ele está saindo de casa, a mãe diz assim: guarda o carro na garagem, não deixa na chuva. Então, ele vai para a casa desse namorado, escondendo, né? E a mãe diz: guarda o carro na garagem, não deixa na chuva. O que ele sonha? Ele sonha que ele está em casa, que a mãe está na área de serviço e vem uma ventania, e a chuva. E a chuva abre as janelas, abre as portas, a ventania, e ela diz assim: corre, corre buscar as caixas que estão lá fora se molhando na chuva, né? E lá fora tem 3 caixas se molhando. Aí ele diz assim: tem 3 caixas. Uma caixa, eu corri lá fora buscar a caixa. Uma caixa está preservada. Outra caixa está com um vizinho. E uma caixa está bem estragada. Aí ele vai ter que pegar essa caixa, pega a caixa na mão, vira e vê o olhar da mãe devastada, com aquela caixa estragada. O que são essas 3 caixas? Bom, uma caixa é o irmão que ainda está em casa, que não namora, preservado. Outra caixa é a irmã que está namorando o vizinho. E a caixa devastada, né, é ele. Que a mãe olha devastada para aquela caixa estragada que se estragou na chuva, na tempestade. Ah, mas tem uma 4ª caixa. 4ª caixa. Mas essa 4ª caixa não importa para a mãe. Quem é a 4ª caixa? Vocês sabem quem é a 4ª caixa, que não importa para a mãe. Então, olha o interessante do sonho, né? O rapaz está angustiado que a mãe possa descobrir que ele está tendo relação sexual com outro rapaz, que ele vai desmontar o seu narcisismo, o seu ego frente a esse olhar da mãe, representa isso no sonho como caixas que escaparam de casa e estão na chuva. Uma caixa é irmã, outra caixa é irmã, ele é a caixa devastada e a outra caixa não importa para a mãe, tanto faz. Essa outra caixa é o pai. A mãe não se importa com o pai. E um último exemplo, para a gente entender um pouco mais sobre homofonia, uma paciente hoje me disse assim: essa paciente, ela está com dificuldades em relação aos buracos do corpo, né? Em relação à sexualidade, em relação aos buracos do corpo, que tem a ver com a troca, com a economia sexual, né? Dificuldade essas experiências erógenas primitivas. E ela me diz assim: mas sabe que me dei conta que eu não tenho isso. Ela me disse assim, ela estava falando sobre uma crise, né? Que ela faz tempo que não tinha crise. E ela disse assim: me dei conta que eu não tinha ânus. Me dei conta que eu não tinha ânus. O que ela quis dizer? Me dei conta que eu não tinha há anos. Mas aí ela diz: me dei conta que eu não tinha anos. A partir dessa condensação, a gente consegue fazer com que ela consiga trazer fantasias referentes às suas experiências masturbatórias, quer dizer, as suas experiências masturbatórias primitivas, né, onde não conseguia ainda localizar os buracos da vagina, do ânus, né, e as suas experiências de satisfação pulsional. Essas são as formações do inconsciente.
é através disso que a gente consegue acessar o inconsciente, né? Então, não através de reflexão e pensamento, mas através desses tropeços na fala. Pessoal, ficou bem claro para vocês como é que a gente opera? Perfeito, professor. Deu para entender o que são formações do inconsciente, né? Sim, tipo, até fiquei anotando algumas coisas que eu andei pensando e agindo recentemente e analisando. Pode Mas é bem falar, então, o interessante. que tu anotou? Eu, por exemplo, acho que ontem de tarde, eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo tinha uma piada falsa, assim, que a piada era de uma senhora caindo da escada. Essa que era a piada do vídeo. E eu simplesmente percebi que eu caí no riso. Eu nunca tinha rido tanto na minha vida, assim. Que esse conceito parecia ser muito engraçado. Aí depois eu parei, agora aqui, durante a aula, botei, escrevi isso e comecei a pensar, tá, uma idosa caindo da escada. Aí eu penso, por que isso é tão engraçado? Por que eu quero que isso aconteça? Aí a primeira coisa que me veio, eu quero que isso aconteça. Tá. Aí foi o primeiro item. Outra coisa, a avó, que eu tenho muito perrengue com ela. E ela me trouxe muita aflição. E eu percebi, assim, que eu só ri porque eu lembrei que eu tenho esse desejo enrustido, assim, de que isso aconteça. Parando para analisar, assim. Isso aí. Então, esse é o quê, né? É um xiste Uhum. que carrega, que comporta na sua dinâmica o deslocamento, né? Foi seguindo a associação até descobrir o material latente. Eu acho que, como nós somos psicólogos, eu sugiro que vocês façam isso quando tiver tempo, né? Quando vocês têm um esquecimento, um lapso, que vocês parem um pouquinho e tentem fazer esse exercício de associação, até nos sonhos de vocês. É interessante, né? Quando a gente lembra de algum sonho, a gente fazer esse trabalho de escrita, né? Que a gente vai conhecer melhor os processos que estão por trás das nossas próprias formações do inconsciente. E é isso que a gente faz com os pacientes em análise, né? A gente vai pedindo para eles falarem, para eles associarem. A maioria tem muita dificuldade de fazer isso, porque não é fácil, porque a gente faz isso e a gente, né, sabe que isso vai levar a um lugar que a gente não gosta, mas a gente precisa encorajar os pacientes a fazer isso, porque senão a gente não tem acesso ao inconsciente. Então, vocês começam a ter uma noção do que é a escuta clínica. A escuta clínica é a escuta, em primeiro lugar, daquilo que o paciente está contando, mas o mais importante é a escuta, né, daquilo que ele conta sem saber que conta. E que está no discurso, não está atrás, né? Acho importante a gente saber isso, né? O acesso ao inconsciente não está atrás nos significados ocultos, está na própria estrutura gramatical do texto, da palavra, da letra, da frase. Então a gente não fica quebrando a cabeça tentando entender o que aquilo quer dizer. Isso não é psicanálise, né? A psicanálise, a gente fica seguindo as palavrinhas, as letrinhas, a frase, né, a gramática do paciente. Não é Sherlock Holmes, né, que fica, o que será que quer dizer tal coisa? Não é isso. Então, a escuta clínica é a escuta do texto do paciente. Então, a gente não interpreta sonho, a gente interpreta o texto do sonho, né, o discurso do sonho, não o sonho. Mas isso vai ficar para a aula de sexta-feira, que a gente vai entender, então, o que é um sonho e como interpretamos o sonho. Sexta? De quinta, desculpa. Ó, aí teve um escorregão. Ó, falha aí, professor. Matos, falha. Deixa eu pensar. Sexta-feira. Deixa pra lá. Brenda, tu tinha levantado a mão, tu ia falar alguma coisa? Por exemplo, assim, no caso, que nem tu tava explicando lá dos sonhos,
que quando a gente deseja muito algo, inconscientemente a gente pode ter um sonho que, claro, não vai ser exatamente aquilo, mas vai ser mascarado, né? Isso, o desejo vai aparecer transformado no sonho. Mas e quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, assim, que eu fiquei tentando colocar. Eu tenho um desejo de, quando eu for mãe, de eu ter uma menina. E daí eu já sonhei mais de 5 vezes que eu tenho um bebê, mas é sempre um guri. E o que que isso significaria? Porque basicamente é o contrário do que é o meu desejo, assim, quando acontece isso. Tá, então o Freud, ele dizia que todo sonho é uma realização de desejo, tá? Isso é algo que quinta-feira a gente vai tentar entender. E as pessoas diziam para ele assim: como é que eu posso sonhar que eu estou dando à luz a um menino se eu desejo uma menina? Né? Bom, esse é o conteúdo manifesto. Né? Não é esse desejo que está em cena. Esse é desejo manifesto. Isso é aquilo que o teu inconsciente permite que apareça a tua consciência. Então não é desse sonho que Freud fala. Freud fala do desejo que se realiza através desse sonho e que tu só vai ter consciência na medida em que tu levar ele para análise. Né? Então, assim, como aqueles casos que eu disse antes, né? O cara vai dizer: eu não quero que minha mulher morra. Não quero. Então, o desejo não é que a mulher morra. O desejo inconsciente é ir abrir uma empresa em Santa Maria. Então, a gente não tem acesso ao desejo inconsciente no sonho manifesto. A gente tem acesso ao inconsciente, ao desejo inconsciente, quando a gente interpreta o sonho. Né, Brenda? Então, esse sonho que, teoricamente, está fazendo com que tu tenha um bebê menino e não uma menina, ele não é uma realização de desejo, porque o teu desejo é ter uma menina. Mas, se a gente pegar os elementos desse sonho e levar para análise, a gente vai ver certamente que tem um desejo inconsciente que provavelmente não tenha nada a ver com gestação, não tenha nada a ver com ser mãe, e que usa essa cena para se representar. Isso que eu falava para vocês. O conteúdo manifesto é uma coisa e o conteúdo latente é outra coisa. Aonde está a realização de desejo é no conteúdo latente. Tá, Tá, eu entendi. Tá. Mas e não tem uma regra geral. Tu vai interpretar de acordo com a análise ali. Sim, não tem regra. A regra é associação livre. Como é que é, né? Vamos dizer assim. Eu só queria citar uma frase que ela me ajudou a entender isso, que é... Só deixa eu acabar aqui. Certo, Deixa eu certo. acabar aqui, tá? Para não perder o fio da Brenda. Sonhei, então, que eu estava tendo um menino, né? Estava tendo um menino, mas sempre quis uma menina. Bom, esse é o discurso do sonho, né? Bernardo, eu sonhei que estava tendo um menino, mas sempre quis uma menina. Mas o que tinha no teu sonho, né?
Eu estava tendo um menino em cima de uma mesa cheia de diamantes. Agora estou inventando, né? Em cima de uma mesa de diamantes. Mas o que tem no sonho? Nada, é isso aí. Tinha um cachorrinho que ficava, não sei o que aquele cachorro fazia. Então aqui nós estamos pegando um sonho. Estava tendo um menino, mas sempre quis ter uma menina, em cima de uma mesa de diamantes e tinha um cachorro. Como é que a gente vai interpretar? A gente vai pedir, vamos dizer que tu está no divã, né, Brenda? A gente vai pedir em primeiro lugar, tá, mesmo que seja louco esse sonho, o que ele te traz, o que ele te traz na cabeça? Que tipo de coisas te vem na mente? Aí tu vai tentar dizer algumas coisas. Depois, eu vou pedir para tu associar cada um desses elementos. Cachorro, o que te faz pensar? O que a ideia de um cachorro te traz na cabeça? Aí tu vai trazer os elementos referentes ao que esse significante traz na tua vida. Cachorro. E mesa de diamante. O que é mesa de diamante para ti? Aí tu vai trazer uma série de associações com mesa de diamante. E sempre quis um menino, sempre quis uma menina, mas teve um menino. Né? Isso vai te trazer outra série de pensamentos. Isso é como a gente interpreta o sonho. Né? A gente pega os elementos separados e pede para tu associar eles, e isso vai revelar aos poucos qual é o conteúdo latente, qual é o desejo que esse sonho abriga. Né? Então tu vai ter assim, olha, eu nunca quis uma menina, eu quis um menino, mas a gente pode, agora estou inventando, né? A gente pode pensar que quando tu sonha que tu está tendo um menino, mas tu sempre quis uma menina, agora eu vou inventar. A gente pode estar falando aqui de um desejo homossexual. Eu sempre quis uma menina, mas estou tendo um menino. Vamos supor que a nossa paciente ela tem um desejo sexual por mulheres, né? Ela não consegue reconhecer isso nela, e ela diz isso para mim, Bernardo, eu sempre quis ter um filho, né? Um filho menina. Aí eu sonhei o contrário, eu sempre quis uma menina, mas eu tenho um menino. O que o sonho, nessa hipótese que eu construo, poderia estar dizendo? Do desejo de ter uma mulher, uma namorada. Manifestamente não tem nada a ver com homossexualidade, né? Manifestamente pode não ter nada a ver com o que ela está querendo contar como sonho, mas o pensamento latente, eu quero namorar uma mulher, mas eu tenho um menino, tá? É nesse sentido, Brenda, que o sonho contado não tem relação imediata com o nosso desejo inconsciente. O desejo está na medida, nós vamos encontrar o desejo na medida em que a gente faz esse exercício, né, de desenosar o máximo que der as significações possíveis de todos os elementos que compõem a narrativa onírica. Então eu não tenho como dizer para ti o que significa quando tu me diz isso, né? Porque eu não estou familiarizado com o termo inconsciente. Tá, eu entendi. Tipo, digamos assim que eu posso ter um outro sonho que não tem nada a ver com esse meu desejo, que se tu parar para analisar, ele pode estar remetendo a esse desejo. Ele pode não ter nada a ver o teor, mas pode. Eu entendi. Pode sim. Por exemplo, vamos supor, né, que essa mulher que tu está apaixonada gosta muito de tomar café no bule. Gosta muito. Aí, de repente, tu sonha, né, que um mago
mágico te deu um bule cheio, um bule mágico, capaz de realizar desejos, né? E tu fica com esse bule para cá e para cá no sonho, aí de repente tu tropeça e esse bule quebra e tu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu perdi o bule. Um sonho absurdo, mas ele estaria falando, mais uma vez, né? Estou inventando, de um desejo inconsciente associado ao outro, que não tem nada a ver, né? Mas o desejo inconsciente, aquilo que não está sendo verbalizado, aquilo que não está sendo conscientizado, vai ser a mesma coisa, né? O desejo homossexual por uma vizinha, por uma mulher. Então, quando a gente não entende um sonho, a gente não precisa se esforçar, porque no próximo sonho que o paciente contar, aquilo vai aparecer de novo, até a gente conseguir captar e trabalhar aquele assunto, porque ele vai ficar, né, repetindo, até a gente poder entender ele e trazer ele para a consciência, digamos assim. E, por exemplo, o paciente, quando ele vai na consulta, é o terapeuta que pergunta os sonhos que ele, o que ele sonha, ou só se ele toca no assunto, sonhei tal coisa, que vai ter essa análise? Só se Ou é ele toca no o assunto. terapeuta que aborda? Não, só se ele toca no assunto. Se bem que às vezes tem pacientes que não sabem o que falar, né, naquela sessão, ou estão muito assim travados, faz um tempo que não conseguem trazer nada importante. Aí a gente pode dizer assim, tá, já que tu não tem nada para me dizer, tu lembra de algum sonho, tu sonhou essa noite? Porque aí é uma maneira da gente pedir quando o paciente está com um discurso muito pobre, muito empobrecido ou muito resistente. Então a gente pode ter a iniciativa de pedir para ele trazer um sonho, mas geralmente a gente faz isso quando o paciente traz espontaneamente. E depois que o paciente começa a entender o mecanismo, isso é muito interessante, ele começa a sonhar sempre na noite anterior à sessão. É muito interessante, né? Porque o paciente começa a ter sonhos muito interessantes na noite anterior. Então ele começa a sonhar para trabalhar na sessão de análise. Certo, entendi. Matheus. Matheus, tu levantou a mão? No caso, fui eu, assim, eu, Vitor. Eu ia Matheus, perguntar. não? Acho que não. Acho. Não levantei não, professor. Tá, então foi outro ato falho meu. Estava pensando no Matheus. Mas, enfim. Eu ia perguntar se tem como... E se a gente perguntasse, por exemplo, do conteúdo que o paciente consome, assim, por exemplo, mídias, livros... Maravilha. Principalmente com criança, né? Com atendimento com criança. A criança não consegue trazer as suas questões porque ela não tem recurso. A gente se interessa muito pelo vídeo que ela vê, pelo jogo que ela joga, pela série que ela assiste, pela brincadeira que ela brinca, porque é ali que a gente vai conseguir ter informação da sua conflitiva. E o adulto também, né? A gente vai se interessar, passei o fim de semana inteira numa série e não fiz nada. Que série é? Uma lá. Me conta, qual é que é a trama da série? Qual é que é a narrativa que te engatou, né? E aí a gente consegue puxar algo para entender o que o paciente está trabalhando sem saber que está trabalhando, né? Naquela série, naquele jogo, naquela música. Interessante. Eu tinha essas suspeitas, assim, porque eu fiquei fazendo vários paralelos, assim, com, por exemplo, com pessoas que consomem determinados conteúdos, e quando tu vai analisar o conteúdo, tu acaba descobrindo alguma coisa da pessoa. Isso, interessante. Essa é uma fonte de trabalho que a gente usa bastante com adolescente e criança, né? Mas com adulto também. Adolescente que não sabe falar de si, né? A gente leva o celular para consulta, a gente assiste um filme que ele gosta, o clipe das bandas que ele gosta, a gente
tenta ver a legenda da música que ele escuta e pensa na namorada, né? Então a gente vai pegando os recursos da vida que interessa a essa pessoa, esse sujeito, para ter informações do que psiquicamente ele está lidando. Interessante. É isso aí. É uma boa dúvida que eu isso aí. tive. A gente faz muito isso, né? Também com o paciente adulto, quando eles não sabem muito bem o que contar, a gente pergunta quais teus hobbies, que coisas tu gosta de fazer quando tu não está trabalhando. Aí eles vêm falar do que eles consomem, da música, do filme, da série, do livro, e a gente pega esse gancho para ir entendendo qual é que é o elemento psíquico, né, com que ele está dialogando, com que ele está encontrando representação ali. E tu, Matheus? Ah, professor, olha, até que eu tinha lido assim o que tu passou na atividade lá, eu tava com outras questões assim para te dizer, na real. Pode falar. Ah, a gente está fazendo o PATP em cima do transtorno de alimentação, né, o transtorno alimentar. E durante a leitura dos artigos aparece muito essa questão assim do outro, né? E é um termo assim que eu não sei se eu já vi, acho que a gente não viu em aula assim, tu explicando assim o que que seria esse outro que é comentado Sim. na teoria. O outro é o nome que a gente dá para o tesouro dos significantes. Ou o outro é o lugar do inconsciente, ou o outro é o sistema de linguagem que opera sobre mim. Ou o outro é também, nesses casos, o outro primordial. Então, o outro primordial, o que seria, né? Seria a mãe. Então, o outro é esse sistema de signos, de significantes, de significados, que opera sobre mim sem eu saber. Então, o outro também é o inconsciente. O outro é esse tecido de linguagem que constrói a minha subjetividade. O outro é tudo aquilo que meus pais inscrevem sobre o bebê desde o começo e que vai formar a psique do bebê. O outro é onde estão todas as inscrições que me marcam e que dizem respeito a quem eu sou. E nesse outro, esse outro, ou seja, essa rede de significações que marca a minha existência, eu só vou conseguir me apropriar disso quando falta um significante nesse outro. Ou quer dizer, quando nesse outro há um buraco, há uma ausência, há uma incompletude. E o sujeito, ele vai poder não ser totalmente absorvido por esse outro, na medida em que nesse outro existe a castração, existe uma falta, existe um furo. Quando nesse grande outro não existe a ausência de ao menos um significante, né, eu tenho que fazer um sintoma. Eu tenho que construir uma impossibilidade. Eu tenho que construir um distanciamento mínimo para que eu, enquanto sujeito, possa me diferenciar desse lugar que inicialmente me constitui. No caso, ali a gente pode pensar na anorexia como uma forma de barrar e fazer um corte nesse outro que se mostra pleno. Se o outro é pleno, não há lugar para mim, há lugar só para um objeto. É bem interessante assim, né? Bem pesado assim, confesso assim, Bernardo. Eu andei dando uma pesquisada assim, e tá sendo assim um desafio assim, mas a gente está aí para aprender, né? Mas conseguiram entender? Vamos pensar assim, ó, Matheus. Quando tu nasce,
existe um sistema, vou chamar de outro, com A maiúsculo, porque é de autre em francês, né? Vou chamar de outro. Quando tu nasce, existe um sistema de linguagem que te antecede, né? Que é o quê? É toda a história da tua mãe, é as expectativas dos teus pais, é o que pensam que tu vai ser, é o que desejam que tu seja, são as demandas, são as experiências da infância dos teus pais, da infância dos teus avós, né? Tudo o que se organiza antes de tu chegar ao mundo. Quando tu chega ao mundo, tu vai entrar, tu vai se alienar a esse campo chamado grande outro, tá bem? É que todas essas marcas psíquicas que vão marcar a tua existência. Então tu vai entrar num processo de alienação a esse grande outro. Mas, no momento em que tu vai, aos pouquinhos, constituir uma noção de sujeito, de Mateus, tu vai precisar, necessariamente, encontrar nesse grande outro um furo. Algo que também remeta a uma ausência nesse sistema. Então, para tu existir enquanto sujeito, tu vai precisar se localizar aonde falta algo nesse grande outro. Porque senão tu vai ser totalmente absorvido por essa verdade do outro e tu não vai poder conseguir construir a tua verdade minimamente, a tua singularidade. A gente chama isso de separação. Então, para tu poder construir o Mateus separado daquilo que acham que é o Mateus, que idealizaram do Mateus, e tu poder ter a sua singularidade, tu vai precisar localizar nesse outro uma falha, uma falta no saber. Né? Tem algo que esse outro não sabe e que eu posso saber. Né? Tem alguma coisa que esse outro não sabe e eu vou me apropriar disso para eu ser diferente. Então, esse furo no outro é a possibilidade do sujeito existir fora desse processo de alienação total que levaria a uma psicose. No momento em que esse furo se fecha, ou o bebê, a criança, não encontra esse furo no saber do grande outro, ela ou psicotiza ou faz um sintoma. No caso da anorexia, ela faz esse furo através da negação em comer. Ela castra a demanda da mãe. Come, 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 come. E a criança diz, não, não come. E esse não, essa negativa, faz a abertura no gozo, no saber do grande outro, aonde ela consiga minimamente se localizar aí enquanto um sujeito. Só que é uma maneira sintomática de construir um furo no outro. É uma maneira disfuncional, né? Porque esse outro, que é a mãe da anoréxica, geralmente é um outro onipotente, é um outro que sabe tudo, é um outro que engolfa a criança com comida. Então a única saída que essa criança tem, que essa menina tem, é fazer uma anorexia. Justamente porque o pai, né, ou o marido dessa mãe, é um pai fraco, e não opera. Geralmente é uma mãe muito poderosa. Entende, Mateus? Sim, nos textos comenta bastante sobre essa questão da mãe, né? Esse furo que tu menciona é sobre aquela questão do vazio, né? O vazio, que esse furo da castração. Isso. Né? Isso aí. Não, perfeito. Tá bom. Então tá, meus amigos. Eu gostaria de ouvir a Clenessi, que não falou nada. A Brenda falou bastante. A Fernanda não tá. Então só um comentáriozinho da Clenessi e da Joyce aí para ver se tá tudo bem com vocês. A Joyce foi para Cancún, né? Tava toda faceira lá com o namorado. E a Clenessi, ó, mais um livro para tu comprar aqui, ó. Seminário 5 do Lacan, tá? Da tua coleção. Tá. Pode deixar. Não, é que é confuso e ao mesmo tempo tu tem que ler bastante sobre isso aí para tu conseguir entender bem, porque senão... Isso aí. Mas eu entendi esse negócio do inconsciente ali, que sempre vai ser algo que a gente vai ter inconsciente e que a gente vai ter que trabalhar no paciente, na verdade. Isso aí. Então, o inconsciente sempre se apresenta de formas transformadas, disfarçadas, nunca de maneira direta, né? Sim.
Tá bom. E tu, Joyce? Eu também tô achando bem difícil, assim, para entender. Às vezes tem que queimar os neurônios para ligar uma coisa com a outra, mas eu acho que a essência eu peguei da psicanálise, que é o inconsciente, que os nossos desejos inconscientes eles vão estar disfarçados, né? Nos nossos sonhos ou na associação livre ali que o paciente vai estar expressando para mim. Eu acredito assim que eu vou ter que nem tu comentou, não é o contexto da história que ele está me contando, e sim da palavra, né? Que ele vai estar me Isso é bem passando. importante, né? Eu acho. Isso foi o que eu Isso é bem mais importante, entendi. né? Porque o que o paciente conta de si, que a gente chama de significado, isso o que o paciente conta, a sua historinha, a sua ficção, os seus dramas, claro, né? A gente tem que acolher, a gente tem que escutar, mas não é isso que importa para nós. Isso é só a ficção dele, é o eu, é o ego, né? É a consciência. A consciência serve para nos enganar. O ego, a história que a gente conta, serve para mentir para nós mesmos, né? A nossa verdade está em outro lugar. Só mais uma coisa, a condensação, só para mim ver se eu entendi, ela pode ser uma cor ou um objeto que ele vai possuir diversos significados. Seria isso a condensação? Isso. Tá. Isso, condensação. Ela representa vários significados. E o deslocamento é a concatenação de um elemento a outro, mas o significado é sempre o mesmo, né? Então, metáfora e metonímia. Dei para vocês uma série de exemplos. Posso trazer mais semana que vem, mas é isso aí que aparece na clínica, tá? Muito bem. Boa noite e até quinta-feira. Boa Na noite. terça, professor? Ah, não, é quinta, né? Agora fui eu. É verdade. Boa Boa noite. noite. Boa noite.